E hoje a gente vai ver alguns cálculos básicos, mas extremamente importantes, como soma de bases, CTC a pH 7, saturação por alumínio, saturação por bases. Como é que a gente pode fazer isso, principalmente quando a nossa análise de solo não vem com esses dados. Olá pessoal, Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal AgroBrasil e a gente decidiu então fazer esse vídeo de como calcular a soma de bases, a CTC, tanto a efetiva como a pH 7, a saturação por bases, porque a gente viu que em algumas regiões do Brasil os laboratórios não dão essas informações. Então, como nós temos uma consultoria online, a gente pega análise de solo do Pará, do Piauí, do Pernambuco, da Bahia, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, e a gente verificou que alguns laboratórios não dão essas informações. E essas informações são importantes para a gente fazer uma recomendação de adubação adequada. Então esse vídeo é um vídeo para você dar like, para você se inscrever no canal e para você salvar, para voltar aqui e assistir posteriormente, para você tirar alguma dúvida. São cálculos simples, mas cálculos que nós temos que ter aí anotados, né? Cálculos que nós devemos saber para conferir esses dados se estão corretos ou não, ok, pessoal? As fórmulas aqui estão aqui, vocês podem estar anotando, tá? E eu vou explicar cada uma delas. Então, tanto da soma de bases, da CTC efetiva, da CTC a pH 7, da saturação por base, da saturação por alumínio são essas. Vocês podem pausar esse vídeo e podem também estar anotando, eu vou explicar como é que você faz sem erro cada uma delas. E se você quer ajudar o nosso canal a continuar crescendo e a continuar produzindo conteúdos de qualidade aqui para o YouTube, também considere se tornar um membro aqui do canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, você pode se tornar membro por um valorzinho muito pequeno por mês e também ter acesso aí a vídeos exclusivos para membros, ou até mesmo se você quiser fazer parte da Escola de Adubação e Fertilidade do Solo, nós temos aulas semanais de conteúdos aprofundados de como que você pode tornar o teu solo extremamente fértil, economizando em adubação e se tornando um profissional de adubação e de fertilidade do solo, tá? Tem também o primeiro link na descrição e no primeiro comentário fixado. Inclusive, se você não gostar, você pode pedir teu dinheiro de volta e em até 7 dias você entra lá, assiste as aulas, porque as aulas estão muito boas, aulas práticas efetivamente. Então, a soma de bases, pessoal, o que é a soma de bases? Justamente somar as minhas bases. O cálcio, o magnésio e o potássio, também o sódio. Alguns laboratórios não dão o sódio, né? E o sódio, ele está presente em alguns solos, principalmente os solos mais litorâneos, né? Aqueles solos mais arenosos, pode ter presença de sódio. Aqui para nossa região não é um problema, o excesso de sódio. Mas então você tem que somar. Tanto o cálcio é muito simples. Então você pega o cálcio, soma 2 mais 1 de magnésio, mais 0 de sódio, mais 100... Aqui não, aqui tem que tomar um cuidado, pessoal. Sabe por quê? Porque alguns laboratórios, eles dão o potássio em miligramas por decímetro cúbico e outros laboratórios colocam miligramas por decímetro cúbico e também em centimol por decímetro cúbico. Então nós temos que saber, se tiver só lá em miligramas por decímetro cúbico, como é que a gente transforma para centimol? A gente já falou sobre isso aqui no canal. A gente pega a quantidade de potássio em miligramas por decímetro cúbico, divide por 391, né, que é a massa atômica aí, vai dar 0,3 centimol de carga por decímetro cúbico de potássio. Aí sim, quando a gente tem aqui potássio 0,3, a gente consegue então fazer a soma de bases. Vai dar lá 2 mais 1 mais 0 mais 0,3, vai dar então uma soma de bases de 3,3 centimol de carga por decímetro cúbico. Ok, pessoal? Sempre lembrar, claro, de ficar na mesma base. Se está em centimol, todos os elementos em centimol. Se está em milimol, todos os elementos em milimol. Se eu quiser transformar em centimol, né, tiver em milimol e transformar para centimol, eu divido por 10, também posso fazer isso. Ok? Agora, a CTC efetiva. A CTC efetiva nada mais é do que a soma de bases que a gente já calculou, mais o teor de alumínio. E aí eu coloco um outro parênteses. Alguns laboratórios não dão a quantidade de alumínio, você tem que pedir a parte. Então tem lá várias análises de solo, químicas que eu posso fazer, e você também tem que pedir muitas vezes para eles fazerem mais alumínio. O alumínio é muito importante que a gente saiba qual que é o percentual que ele está presente, porque ele prejudica e muito o desenvolvimento das raízes, né? Ele é um elemento tóxico e eu tenho uma redução de produtividade bastante significativa quando eu tenho um excesso de alumínio, ok? Então a CTC efetiva eu faço aquela coisa, né? A soma de base que a gente já calculou, 3,3 mais 0,1 aqui, que é o caso do alumínio,
sempre nas mesmas bases, né? No caso, centimol de carga por decímetro cúbico. Então, a CTC efetiva, nesse caso, vai ser 3,4 centimol de carga por decímetro cúbico. Agora, a CTC APH7, que é representada também lá na análise de solo, muitas vezes só com um T maiúsculo. Então, quando tem um T maiúsculo, você já sabe que é uma CTC APH7. Tem minúsculo, é CTC efetiva. A CTC APH7 é a soma de bases mais H mais AL, nossa acidez potencial, né? Então, a gente tem aqui, utilizou de exemplo, H mais AL de 1,2 centimol de carga por decímetro cúbico e a soma de base que a gente já tinha calculado de 3,3. Então, 3,3 mais 1,2, CTC APH7 de 4,5 centimol de carga por decímetro cúbico. Agora, outro ponto muito importante é a saturação por bases. A saturação por bases é muito utilizada ainda no Brasil para a gente fazer o cálculo de recomendação de calagem. E nós temos que saber a saturação. Então, inclusive, tem algumas culturas que é indicado uma determinada saturação. Então, por exemplo, para as folhosas, para o tomate, para algumas frutíferas, a saturação por base indicada é que seja de pelo menos 80%. Para algumas outras culturas, é o caso do sorgo, é o caso da soja, a saturação tem que estar em pelo menos 60%. Então, por isso que a gente tem que sempre saber os resultados da nossa análise de solo e fazer uma análise de solo bem feita mesmo. Principalmente agora que o preço dos adubos está estourando. Então, a gente tem que ser eficiente, tem que ser preciso na utilização dos recursos, porque a tendência também é que o preço dos fertilizantes aumente ao longo dos anos, né? E é claro que abre espaço para a gente melhorar o nosso solo no quesito de fertilidade. Como é que é a saturação por bases? Tá? É muito simples. É a nossa, aqui a soma de bases vezes 100 dividido pela CTC APH7. Era 3,3 soma de bases, vezes 100 dividido por 4,5. A saturação por base é quanto de bases que eu tenho na minha CTC, é de 73,33, tá? Então, essa aqui é um solo que está bem saturado por bases. Pode ser também, a gente pega aqui frequentemente análise de solo que tem saturação por bases de 20, de 30. Então, esses solos não são próprios para o cultivo. A gente tem que primeiro corrigir eles através da utilização de um calcário, escolher bem o calcário, fazer uma boa recomendação de calagem, para então depois plantar. Porque se plantar um solo com uma saturação de 30%, de 20%, algumas culturas você pode estar só jogando dinheiro fora porque ela não vai se desenvolver adequadamente. Outra coisa importante que nós temos que saber calcular e saber ver é a saturação por alumínio, também expressa lá na nossa análise de solo em M%. Eu conheço muitos laboratórios que não dão a saturação por alumínio, né? Na verdade, a maioria deles não dá a saturação por alumínio. Então, eu já te falei uma coisa muito importante. Na hora de você pedir uma análise de solo, pedir para o laboratório também fazer a mensuração de alumínio, né? E claro, é muito legal, hoje em dia está se discutindo bastante isso, da correção de perfil do meu solo, né? Não só nos 20 primeiros centímetros, mas também dos 20 aos 40, dos 40 aos 60. Quando eu melhoro o perfil do meu solo, nas características químicas dele, eu também consigo ter melhores produtividades. Porque eu sei, se eu tiver uma presença elevada de alumínio, né, no perfil, as plantas não vão conseguir desenvolver as suas raízes e eu não vou conseguir também uma boa produtividade, né? Então, existem algumas indicações quanto à saturação por alumínio, né? De eu fazer, inclusive, uma gessagem, né? Em alguns casos, para a soja, por exemplo, se tem uma indicação de fazer a gessagem quando a saturação de alumínio é pelo menos 10%. Então, se for 10%, 10% ou mais, eu tenho que fazer uma gessagem no meu solo para retirar esse alumínio aí. Tá? Como é que eu faço o cálculo, então, de saturação por alumínio, o M%? É lá o 100 vezes o teor de alumínio dividido pela CTC efetiva, né? O T em minúsculo aqui, ó. Então, a nossa CTC efetiva que a gente calculou era 3,4, o teor de alumínio 0,1, muito simples, 100 vezes 0,1 dividido por 3,4, eu tenho 2,94% de alumínio saturando a minha CTC efetiva. Muito obrigado por assistir, pessoal. Se você achou que esse conteúdo é interessante, envie para mais pessoas. Se inscreva no canal e também deixe o seu like. E até uma próxima. Tchau, tchau.